Eu quero compartilhar com você hoje à noite uma palavra de vida. Enquanto o mundo tem vivido uma cultura de morte, não sei, pelo menos não me recordo, não sei se já vivemos na história da humanidade um momento em que estamos sendo tão bombardeados com essa cultura de morte, com essa manifestação de morte. A morte morrerão. Hoje nós vivemos nessa perspectiva de medo. Muitas pessoas têm se angustiado tanto nessa perspectiva do amanhã, da falta de esperança, do medo da morte, do fim, em que muitas vezes nos pegamos angustiados, porque realmente. Eu queria te mostrar algumas imagens aí, para ser compartilhado na sua tela. Você vai ver algumas imagens. Pode passar. Esta é uma cama hospitalar, uma cama caixão, que um empresário colombiano, ele inventou. Claro, até teve uma boa ideia. E ele inventou uma cama hospitalar para atendimento, que fosse barata, que fosse acessível, mas que servisse também para, de imediato, que aquele paciente não se recuperasse da enfermidade, no caso específico da Covid, ele já usaria daquela mesma cama para enterrar aquela pessoa. Para você perceber em que nível que nós estamos, em que não há uma perspectiva de vida, ao contrário da proposta em que Jesus quer nos trazer e quer nos fazer viver como igreja, como aqueles que amam a Ele de verdade. E eu vim aqui nesta noite para tentar de alguma forma quebrar do seu coração essa cultura de morte e trazer uma palavra de vida em meio a essas palavras de morte, de medo, de insegurança. Porque, ao contrário do que nós vamos ver aqui daqui a pouco, a mensagem, a palavra, a história bíblica que nós vamos ver, ao contrário de que Jesus, ele não considera a morte como o fim. Ele não considera, ele sempre tem uma palavra de esperança. E a minha oração nessa noite é que, Senhor, nos visite poderosamente, onde nós estivermos, na qual condição que estejamos, pois nós sabemos que só o Senhor tem palavras de vida eterna. Só o Senhor tem palavras de consolo. O Senhor tem palavras de conforto. E o Senhor tem palavras de autoridade sobre a morte. Senhor, não se limita a ondas da internet. O Senhor não se limita a ondas magnéticas. O Senhor não se limita a lugares. O seu Espírito está em todos os lugares ao mesmo tempo. Da mesma porção de graça que Ele está derramando aqui nessa noite de unção, de palavras de vida, Ele está aí na sua casa. E essa é a nossa oração nessa noite. Eu quero te mostrar e te levar a uma história onde a palavra de vida de Jesus imperou sobre uma palavra de morte. Eu quero te levar a história bem conhecida de todos, pelo menos de alguma forma você já teve alguma referência a essa história. A história de Lázaro, a história tão conhecida da ressurreição de Lázaro, da história do vem para fora Lázaro, a história do Jesus chorou. Essa história, ela nos conta
o momento de uma perda, de um sofrimento, de uma doença, de uma enfermidade que causou a morte de um grande amigo de Jesus. Nós não iremos ler toda essa história, mas nós vamos pensar, eu quero pensar algumas verdades aqui, e algumas lições, para nós tirarmos daqui, levarmos para a nossa vida, para levarmos para nosso caminhar de fé com Jesus Cristo, o nosso amado. Eu quero ler apenas os primeiros 4 versos que está narrado lá em João, Evangelho de João, capítulo 11, verso 1 ao 4 agora. Mas toda a história vai do verso 1 ao verso 46. Então eu quero deixar como tarefa de casa, ao terminarmos esse culto maravilhoso, você pode ler toda essa história para você encontrar essas verdades e como lição, e ficar gravado, não só na sua mente, mas também no seu coração. Eu quero ler o verso 1 ao verso 4. Estava Lázaro enfermo de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou com os pés os seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. E ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja glorificado. Você está entendendo o antagonismo dessa verdade, em que Jesus deixa narrado com aquilo que nós acabamos de ver nessas imagens? Enquanto há uma comunicação de uma enfermidade que está levando aquele amigo de Jesus à morte, ele já declara que essa enfermidade não é para a morte, mas sim para que o nome do Senhor seja glorificado. Esta é uma verdade que nós precisamos absorver todos os dias. Mas para mim esta história, ela sempre me intrigou em alguns momentos dessa narrativa. Algumas me intriga bastante, mas que me ensinaram muito durante a minha caminhada cristã. E eu sempre recorro a essa história, eu sempre volto, porque sempre tem algo novo. Na verdade, essa é a beleza da palavra de Deus. Essa é a beleza da Bíblia, porque constantemente podemos voltar a alguma história e Deus sempre ressalta uma verdade. E hoje, quando preparava esse esboço, preparava para ministrar, para compartilhar essa palavra com você. Novidades do Senhor saltaram, novas revelações saltaram, pelo menos para mim. Eu quero nessa noite compartilhar, na verdade eu quero te fazer e levantar algumas perguntas também. Pelo menos 5 perguntas que eu sempre volto a esse texto, que me chama a atenção. A primeira é: o que havia de tão especial nesta família de 3 irmãos que fazia com que Jesus constantemente voltava a essa casa para visitar essa família, esses 3 irmãos solteiros aparentemente? Por que Jesus se atrasa em vir visitar o seu amigo que tanto o amava quando ele ainda estava doente? Por que Jesus esperou ele morrer para chegar até a casa de Lázaro? Mesmo que Jesus, na narrativa, ele deixa claro para os seus discípulos que o indagam: mas nós não vamos logo, ou nós vamos para a Judéia com risco de sermos mortos. E Jesus então dá uma lição para os seus discípulos. Jesus nos ensina ali e traz algumas parábolas e traz alguns ensinos também, algumas lições que eu não quero me deter. Mas a minha pergunta é: se a declaração de Marta e Maria, as irmãs que mandaram chamar Jesus, fizessem uma referência: olha, Jesus, o seu amigo a quem tanto amas está doente, e Jesus ainda aguarda e espera 2 dias. Me intriga isso. Por que Jesus chorou ali no verso 35? Por que Jesus chorou se ele sabia que iria ressuscitar Lázaro? Te intriga também? Quarta pergunta: por
Porque Jesus agitou-se em seu espírito e comoveu-se. Ali há duas vezes que fala desse sentimento de Jesus, uma indignação. Jesus se agitou-se no seu espírito, no verso 33 e no verso 38. E por último, Jesus sendo tão poderoso, que libera uma palavra de vida, uma palavra de ressurreição, porque Ele pede para retirar a pedra da porta do sepulcro e também as ataduras de Lázaro. Por que não foi Jesus que fez isso? Porque Jesus não desse um grito alto como Ele deu para que Lázaro ressuscitasse, e não desse uma ordem para que a pedra fosse tirada daquela porta. Por que Jesus pediu para que tirassem as ataduras de Lázaro depois dele ter ressuscitado? Tentaremos então solucionar essas questões nessa noite. E nessa tentativa que eu quero trazer para você algumas verdades, eu quero que você vá anotando isso, ou no seu celular, ou em algum caderno, em algum esboço, ou pelo menos vá anotando isso no seu coração, como algumas verdades, como lição para a sua vida. O que havia de tão especial nessa família? A primeira pergunta, a resposta da primeira pergunta. O que havia de tão especial nessa casa de 3 irmãos que fazia Jesus constantemente voltar e visitar? Alguns diriam que era por causa da comida, porque logo em seguida dessa história há um outro acontecimento em que Jesus vai e é preparado uma comida, um jantar, uma refeição para Jesus, mas não é isso não. Haviam 3 coisinhas ali, haviam 3 coisas que eu sempre considero e que me ensinam muito e que elas andam juntas no nosso relacionamento com Jesus, que aqui demonstram alguma verdade que atraía Jesus àquela casa. Ou seja, o que atrai Jesus às nossas vidas? O que atrai Jesus para estar conosco? Primeiro é o amor de Lázaro, o amigo a quem Jesus tanto amava. Segundo é o serviço de Marta, aquela que sempre corria à frente para servir Jesus, enquanto Maria ficava quieta no seu lugar, desfrutando da presença de Jesus, mas Marta queria servir. E muitas vezes, e quantas vezes nós ministramos essa palavra ou indignamos e sempre chamamos a atenção de que Jesus diz: olha, Marta, deixe que ela fique aqui porque ela está desfrutando da melhor parte, ok. Mas Jesus não questionou simplesmente o serviço de Marta, porque isso também atraía aos olhos de Jesus. E nessa ocasião da história aqui da morte, Marta vem correndo ao encontro de Jesus e é a primeira a encontrar. E o verso todo da história também diz, o texto todo que nós lemos, diz que Jesus amava a Marta, Maria e o seu irmão Lázaro. Havia um amor, havia um cuidado, havia algo que chamava atenção no coração de Marta também. Mas a terceira coisa é a entrega de Maria, aquela que se quedava-se aos pés de Jesus, permanecia quieta, aquela mesma que ungiu os pés de Jesus com bálsamo e enxugava com seus cabelos. Essa verdade, se eu amo, eu sirvo, eu trabalho e eu me entrego completamente a Ele. Essas 3 junções, essas 3 verdades da representação dessa família atrai o coração de Jesus: o amor, o trabalho e a entrega. O amor, o serviço e a entrega, a disposição, a adoração, aquilo que é genuíno do nosso coração. A segunda pergunta eu respondo: por que Jesus se atrasa em ir ver o seu amigo que tanto amava quando ele ainda estava doente? Existe algo chamado Kairos de Jesus.
Nós precisamos entender que o tempo de Deus é completamente diferente do nosso, principalmente na era em que nós vivemos, em que nós queremos, em que nós somos agitados de um lugar ao outro, querendo sempre as coisas rápidas, no tempo, e tudo deveria estar em stand-by, inclusive Jesus com as suas respostas. Mas precisamos entender que nós vivemos no tempo Cronos, que é o nosso relógio, que é aquilo que governa o nosso tempo, nosso dia a dia, o nosso calendário, a nossa rotina. Mas Jesus, Ele lidera, Ele vive no Kairos, que significa o momento certo, o momento oportuno. Isso é o Kairos de Deus, isso é o Kairos de Jesus, e nós precisamos compreender isso. Olha, aparentemente quando lemos esse texto nós vamos dizer assim: poxa, Jesus está dizendo, Ele faz uma referência que Ele amava, ou pelo menos Ele tinha e recebia o amor de Lázaro, porque foi feita essa referência. Mande dizer a Jesus que o amigo dele, a quem ele tanto ama, está doente. E por que Jesus demora? Por que Jesus ignora esse chamado? E não significa que, se há um silêncio ou um aparente ignorar de Jesus, Ele não ama, Ele não amava Lázaro. Não significa que um silêncio de Jesus, não significa que o momento em que nós não ouvimos a voz de Jesus ou não vemos as coisas acontecerem ao nosso lado, não significa que Ele não nos ama. Não importa com os nossos conflitos, com as nossas necessidades, não importa com as nossas aflições e dores. E você vai ver por quê daqui a pouco. E Jesus não precisa provar nada. Ele não precisou provar que Ele amava também, correndo até Lázaro para curá-lo em vez de ressuscitá-lo. Jesus, Ele já provou lá na cruz que Ele nos ama, de tal maneira que nós não conseguimos explicar, que essa palavra tal não conseguimos explicá-la, porque é de tamanho tal, tão grande, tão intenso o amor de Deus, que entregou o seu Filho Jesus por todo mundo, por mim e por você. E não é porque às vezes Ele silencia, ou não é porque Ele silencia, ou Ele não responde, ou Ele não vem no tempo oportuno ao nosso Cronos. Ele vem no Kairos dele, que Ele não nos ama. Ele já revelou o seu amor, e Ele já resolveu tudo lá na cruz. Tantas quantas forem as promessas de Deus a nosso respeito, já tem um sim e um amém lá em Cristo Jesus, lá na cruz, no seu amor por nós. É por isso que nós precisamos entender que o tempo de Jesus é diferente do nosso. A terceira pergunta que eu tento te responder: por que Jesus chorou sabendo que iria ressuscitar Lázaro? Você já perguntou isso? Você já ficou intrigado com isso? Aqui demonstra para mim a empatia de Jesus que foi revelada para com Maria, para com aqueles que estavam sofrendo. A empatia de Jesus por quem está chorando, e Ele chora junto. Jesus, sabendo que iria ressuscitar Lázaro, mesmo assim Ele chorou. Jesus se colocando no lugar de Maria, de Marta e daqueles que estavam ali sofrendo com eles, com aquela família. Jesus estava chorando e demonstrando que Ele se coloca completamente no nosso lugar, para sofrer as nossas dores, para sofrer as nossas perdas, para sofrer as nossas aflições, a ponto de morrer a nossa morte. Isso se chama empatia. Colocar-se no lugar do outro.
E Jesus fez isso de forma completa, a ponto de morrer a nossa morte. Aquela cruz era para mim e para você. Ele se colocou naquele lugar de nosso sofrimento para nos dar vida e vida em abundância. A quarta resposta, a pergunta de por que Jesus agitou-se em seu espírito e comoveu-se, a indignação de Jesus. Por que indignação? Porque a palavra original que diz respeito a agitou-se em seu espírito é a palavra que significa indignação. Seria mais ou menos, contextualizando, um bufar com raiva. Jesus bufou com raiva no seu espírito. Ele ficou indignado com aquela situação, com aquela morte, mesmo que ele já havia declarado, por mais que ele já havia declarado que aquela morte seria para, aquela enfermidade, aquela morte seria para glorificar o nome do Senhor. Mas quando ele chega àquela situação, ele chora com Maria, ele chora com Marta, ele coloca-se no lugar delas. E Jesus fica indignado em seu espírito, naquela situação de morte. Porque o homem não foi feito para morrer. Com uma indignação do que o pecado fez com o homem. Aquele pecado que separou a criatura que era para ser eterna do seu Criador. Onde entrou a inimizade, a inveja, o assassinato, o racismo, o preconceito, a maldade, a doença e a morte. Jesus fica indignado no seu espírito. Ele geme no seu espírito. Mas a ponto de dar um grito bem alto, de clamar em alta voz, dizendo: Lázaro, vem para fora. Jesus não precisava gritar dessa forma. Sua voz é mansa. Mas nessa indignação, Jesus, como um grito, como um rugido de um leão, ele declara: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Nada poderá vencer. Uau! É por isso que Jesus se indigna. Jesus bufa por dentro quando o pecado tenta laçar o homem, o engano, a inimizade e a morte. E a quinta resposta: por que não foi o próprio Jesus que retirou a pedra e as ataduras de Lázaro? Eu posso dizer para você que é para nós entendermos que nós não estamos sozinhos. Jesus pede para retirar a pedra da porta. Jesus pede para retirar as ataduras de Lázaro. E através dessa mesma ordem, Jesus chama para fora. E o que eu aprendi aqui, e eu levo comigo, é de que há uma parte do milagre que é para ser compartilhada, que é para ser conquistada com aqueles que estão próximos de mim. Ou melhor, é sempre bom lembrar que eu não estou só. Eu sempre tenho um ombro amigo para chorar. Eu sempre tenho alguém para me livrar do caminho da morte. Eu sempre preciso ter ao meu lado alguém para tirar-me dos embaraços. Onde eu posso abrir a minha vida, onde posso ter a esperança de viver uma nova história, depois de uma ordem de Jesus, depois de um perdão, depois de uma liberação de Jesus. Eu tenho uma igreja. Eu não estou só. E o que vamos levar desta quarta viva como uma palavra de vida para nossa história? Eu amo tanto Jesus que o meu desejo é de servi-lo o tempo todo, numa entrega incondicional e dependência, de obediência, e de que saber que a qualquer momento eu posso pedir a sua ajuda. Eu posso pedir: Jesus,
eu não estou bem. Há uma enfermidade, há uma necessidade, há uma dor na minha alma, há um conflito interior, eu não estou bem. E eu preciso entender. E nessa liberdade que eu tenho com Jesus, nessa entrega, a ponto de conhecer tanto, nessa intimidade que eu tenho com o meu Jesus, com o meu amado, mesmo quando Ele não me responde, eu tenho certeza que Ele me ouviu, Ele recebeu o recado. Mesmo que Ele não chegou, mas Ele me ouviu. Mesmo que pareça que Ele esteja atrasado, porque o meu tempo, no meu relógio, no meu cronômetro, no meu cronos, Jesus está atrasado. Mas Ele me ouviu. E no tempo kairos, e no tempo oportuno, Ele vai chegar e solucionar aquela minha crise. Eu preciso crer no kairos de Jesus. Ele já me amou de tal maneira que deu o seu Filho Jesus, que não precisa me provar mais que me ama. Eu sei que Ele me ama. Essa é uma palavra de vida que tem que estar todos os dias no meu coração. Ele me ama, e isso faz toda a diferença no meu caminhar, nas minhas crises, no meu medo, na minha angústia, no meu isolamento. Isso faz toda a diferença. Ele já provou que me ama, Ele fez tudo, Ele morreu na cruz por mim. E sempre sabendo que o jeito dele é melhor. E quando eu entendo isso, que no tempo oportuno, no kairos de Jesus, vai acontecer, cabe a mim descansar no meu cronos. Cabe a mim o momento de esperar o seu tempo, de esperar e descansar. Eu preciso entender e levar para a minha vida que Jesus chora o meu choro. É inevitável, queridos. Vamos chorar na nossa vida. Teremos perdas, teremos dores. Nós não estamos livres do sofrimento. Jesus mesmo diz: olha, eu oro para que os livre do mal, mas não os tire do mundo. Nós estamos sujeitos a perdas, estamos sujeitos a enfermidades, estamos sujeitos a aflições. Mas faz toda a diferença quando eu entendo que há uma empatia de Jesus, que Jesus já sofreu tudo em meu lugar. E Jesus chora. Nós não estamos sozinhos. E diante todas essas situações que poderemos passar, morte, perda, sofrimento, dores, enfermidades, sempre preciso fazer um exercício. Preciso fazer um exercício de sempre ouvir a voz de Jesus, rugindo como um leão, gritando em alta voz, sempre declarando uma palavra de vida e não de morte. Sempre declarando: eu já venci. Morte, ó morte, onde está a sua vitória? Onde está o teu aguilhão? Eu já venci. E por fim, você precisa levar isso para a sua vida. Que você não precisa carregar esse fardo sozinho. Que você não precisa estar sozinho diante de uma aflição. Nós estamos aqui. Somos igreja para te ajudar a remover a pedra, para desatar as suas ataduras, para contribuir com o bálsamo de Gileade sobre a sua ferida. Nós estamos aqui, somos igreja. E Jesus que deu essa ordem para cuidarmos do mais fraco, para cuidarmos do carente, para cuidarmos do necessitado. Essa é a tarefa da igreja, nós estamos aqui. E para você que está necessitado, para você que está carente, para você que está chorando, Jesus já nos ordenou: retire a pedra, retire as ataduras e os leve-os a caminhar num novo nível, numa nova vida.
uma nova perspectiva. Para finalizar aqui, de verdade, eu quero orar com você. Vamos cantar uma canção, mas eu quero orar com você e gostaria que pela fé você apresentasse agora, fechasse seus olhos onde você está e apresentasse qual o motivo que nesses dias está lhe tirando a paz. Aquilo que você está pedindo para avisar Jesus, aquilo que você já está olhando para alguns dias no futuro e já não tem mais perspectiva. Uma enfermidade, uma perda financeira, uma angústia, um casamento, um abuso. O que você está vendo como perspectiva de medo, que está afligido? Qual cama que está sendo preparada para você já com a possibilidade de se tornar um caixão? Coloque. Eu queria te sugerir que, se você puder colocar aí no chat mesmo do YouTube, se você puder colocar aí no chat um motivo de oração. Nós temos algumas pessoas aqui anotando esses pedidos agora. Já temos aqui uma intercessão orando por você. Na verdade, nós temos o líder da intercessão aqui orando por você, o pastor André Luiz. Se você puder, tiver a liberdade de colocar aí no chat mesmo o motivo de oração, nós vamos apresentar isso diante do Senhor. Mas também tem a oportunidade de você colocar e enviar um WhatsApp para esse número que está sendo vinculado aí na sua tela agora, para que depois possamos entrar em contato ou esses pedidos de oração serem entregues à equipe de intercessão. Há uma sala de oração 24 horas por dia, com intercessores orando por motivos. E talvez esse seja o motivo, a sua necessidade. Seja o momento em que você está mandando avisar Jesus. Seja o motivo que você está pedindo para avisar Jesus sobre a sua necessidade. E não é o seu irmão. E não é o seu irmão que está enfermo apenas. Talvez seja a sua própria vida. E ainda você tem a possibilidade de entrar lá no aplicativo da comunidade cristã. Ali há um ícone onde você clica e pode deixar o seu motivo de oração, o seu nome, o seu motivo de oração também. É uma possibilidade que depois enviaremos esses pedidos de oração. E eu quero orar com você para nós encerrarmos. Senhor Jesus, que a Tua bondade, a Tua palavra de vida, que está presente aqui nessa noite, possa alcançar o necessitado, possa alcançar o enfermo, possa alcançar o doente agora, possa alcançar a enfermidade, a palavra de morte que ronda os lares aqui que estão nesse canal agora, nessa transmissão. Senhor, eu quero orar pelaquela enfermidade que já foi diagnosticada como palavra de morte. Em nome de Jesus, ó Deus, eu quero declarar o mesmo poder da voz poderosa que foi anunciada a Lázaro ressuscitar. A mesma voz poderosa, como um rugido de leão, possa entrar na sua casa e declarar vida, saúde sobre essa casa. Toda perda que traga, pelo poder da palavra do Senhor, Deus, a restauração, a ressurreição de sonhos, em nome de Jesus.